Que honra ter você aqui no nosso curso. É um prazer muito grande, uma emoção muito grande iniciarmos mais um curso para concursos públicos. Este curso, então, nível municipal, o nosso querido concurso de Vera Cruz. Mas não vamos conversar muito. Vamos já entrar nos nossos temas, nas nossas legislações, nos nossos estudos. Por isso, você tem acesso aí, então, à nossa lei orgânica. Lei orgânica é essa que iniciará, então, nossos estudos aqui para o nosso concurso. E eu peço que você abra, então, o seu PDF, que está abaixo, com os dispositivos principais, os dispositivos aqueles os quais nós veremos, então, e conversaremos aqui nesta aula. Bom, você que já está fazendo o curso, você está percebendo, e você já pôde olhar em alguns momentos, em algumas aulas, que elas variam de tempo. Por quê? Porque eu me propus a montar um curso para você que não está com tempo. Ou você que trabalha, ou você que tem filhos, ou você que está estudando para outras coisas, ou você que já está numa faculdade, enfim, você que não está com muito tempo disponível. Então, o que acontece? Você tem como obter nas aulas o tempo de cada uma. Então, ali você fica facilmente à sua disposição de você perceber, olha, nesse tempo X, nessa segunda-feira, eu vou poder assistir uma aula, eu vou poder assistir duas aulas. Olha, esse tema eu já assisti a aula, mas eu não estou muito forte nele, eu vou assistir novamente. Então, numa aula de 1 hora, você precisaria ficar avançando ali o cursor até você achar aquele ponto que você não está bem. Então, pensando nisso, eu tive essa ideia, então, de ter essa facilidade para você. Aquele tema com o qual você não está bem, então, você pode rapidamente colocar ali na aula 2, na aula 4, na aula 5 e verificar, então, aquele tema que você, então, quer ver novamente. É um prazer muito grande ter você aqui. Parabéns! Estudar para concurso é digno de dar parabéns todos os dias, porque não é algo fácil, com certeza não é. Aprender uma legislação nova não é algo fácil, mas nós precisamos nos empenhar, porque, como eu sempre falo, à frente há uma oportunidade. Não enxergue a sua vaga pública, não enxergue o seu cargo público como uma prova, mas sim como uma oportunidade. Vamos lá, então? O nosso artigo 1º da nossa lei orgânica vai nos trazer um artigo que não cai muito em prova, é verdade, mas ele nos traz princípios. Tudo aquilo que a nossa lei orgânica falar vai ter que estar de acordo com a Constituição Estadual e também com a Constituição Federal. A nossa lei orgânica, nós podemos fazer uma pequena brincadeira, é como se fosse a Constituição Federal do município. Então, tudo que vai estar ali são direitos, obrigações, é relativo ao cidadão, é relativo à administração do município, é relativo ao seu território, é relativo a competências. Então, quando você lê a lei orgânica, você pense em Constituição Federal, em Constituição Estadual, e você estará, com certeza, no caminho certo. Então, já está vendo aqui no seu PDF o artigo 1º, então, aqui está selecionado. Certo? Princípios, então, de acordo com a Constituição Federal e Constituição Estadual. Segundo aspecto é o artigo 2º, bastante importante. O município de Vera Cruz, assim como qualquer outro município, ele tem esses poderes aqui, ó. O poder legislativo e o poder executivo. É bem verdade que no seu município tem juiz. É bem verdade que tem juiz. Não esqueça, mas não há poder judiciário no seu município. O poder judiciário ele pode ser estadual ou federal e nunca municipal. Por isso, cuidado quando você lê isso rapidamente na prova, isso passa desapercebido e nós caímos numa questão que nós não podemos cair. Então, grave isso. O seu município, Vera Cruz, é composto por esses dois poderes. O que acontece? Esses poderes, eles andam juntos. Eles se encontram, eles vão numa harmonia. Mas eles são independentes. Um tem uma autonomia, o outro tem uma autonomia. Não podem um ferir direitos e princípios do outro, mas são então essa palavrinha mágica, independente, que se aparecer, estará na sua prova. Terceiro aspecto, nosso artigo 3º. Ele vai falar que os limites aqui do nosso município de Vera Cruz, então, para que haja uma mudança disso,
Pode haver? Sim, pode haver, mas para que haja essa mudança tem que ser uma legislação estadual. Cuidado, eu sempre digo, aquilo que está no interior do município, quase 100% das vezes será de competência do próprio município privativamente. Teremos exceções? Teremos. No caso aqui, limitações do município, nós poderemos pegar o município de Veracruz e invadir um outro município, ou vice-versa, o município X invadir o município de Veracruz. Você concorda comigo que isso está fora do interno do município? Então aí precisaremos de uma legislação estadual muito simples. Quando cai em prova, simplesmente afirmação, e você então ali marca como certa quando vir então a informação de que é estadual. Outro aspecto, artigo 5º, vai nos trazer da autonomia do município. O que é autonomia? Você se mantém sozinho, você consegue se comportar sozinho, se portar sozinho. E aqui no artigo 5º, então, nós temos a autonomia do município. Como que se dá a autonomia desse município? Quando isso cai em prova, ele vai trazer 4 alternativas que trazem uma autonomia e uma que não tem nada a ver com a autonomia do município. Então é só você gravar, porque justamente temos 4 hipóteses. Então a eleição direta, tanto dos vereadores quanto do nosso prefeito, vice-prefeito, a sua administração própria. O município de Veracruz, sim, ele tem a sua administração própria, ou seja, ele tem autonomia. E o 4º inciso vai nos falar de decretação e arrecadação de tributos. Teremos uma aula importantíssima sobre tributos. Tributo sempre está em prova, porque tributo tem tudo a ver com o poder executivo. Então, o que acontece? Os tributos que o município arrecada, os municípios que a Constituição permite que o município institua, esses tributos, então, nos provam que o município de Veracruz tem, sim, uma autonomia. Então, de mais importante que eu quero destacar nesse primeiro aspecto de aula, é que o poder executivo e legislativo, eles são independentes e que no município nós não temos, então, o poder judiciário. Um segundo aspecto bastante importante, que nós entraremos agora, nos fala da competência. Esse assunto, ele está sempre em prova. Competência. Quando você falar em competência, você tem que pensar, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Então, eu sempre dou o exemplo de uma casa com seus pais, com seus filhos. O poder de mando, o poder de ter uma decisão é dos pais, tanto do pai quanto da mãe. Então, a competência é deles. A educação do filho é com esses dois camaradas aí, os ali os responsáveis pela criança. No município aqui de Veracruz, nós vamos ter a mesma situação. Situação onde o município será competente para fazer algo sozinho, e situações onde ele vai depender ou vai legislar junto com outros. Esses outros nós vamos ver aqui quem são. Então a primeira coisa que eu queria destacar para você é o artigo 6º. Ele vai nos trazer essa palavra-chave, autonomia, competência do município, autonomia. Então nós vamos chamar de uma competência privativa. Grave isso. Inclusive você que está estudando para o concurso de Santa Cruz do Sul, já deu uma lida na legislação, os termos eles são bastante próximos. Só que aqui no município de Veracruz está muito mais tranquilo. É muito menos informações do que traz lá para o concurso de legislação de Santa Cruz do Sul. Então o artigo vai trazer essas hipóteses que eu vou falar daqui a pouquinho, porque o artigo 7º ele vai nos falar de convênios. E essa separação aqui eu quero fazer com você, para você não confundir. O artigo 8º, então, vai falar de uma competência concorrente ou supletiva. Meu amigo, minha amiga, sempre 2 artigos vêm juntos. Um trazendo uma competência privativa e um outro trazendo uma competência concorrente. E um terceiro artigo traria competência supletiva. Eu quero fazer 2 observações e você que está meio voando agora, preste atenção. Primeiro, a competência concorrente, no artigo 8º, trouxe junto a competência supletiva.
Então você tem que ficar muito ligado no que eu vou te falar daqui a pouquinho. Entre esses dois artigos, o artigo 7º trouxe uma informação que, em princípio, ela é sem muita necessidade. Só que quando se trata de concurso público, é um artigo que muda a sua classificação de primeiro para 10º. Então, primeiramente, acompanha comigo o artigo 7º. O município poderá celebrar convênios. Com quem? Com União, Estado, outros municípios, para a realização de obras e serviços de interesse público. Então, sim, o município pode ter o quê? Convênios com o município, com União e assim mais. O seu parágrafo único vai dizer que, assinado o convênio, será dada ciência à Câmara Municipal. Eu estou te trazendo isso porque esse artigo não tem nada a ver com competência. Ele não tem nada a ver com competência. No entanto, ele é um artigo importante, porque ele traz algo importante, que é a situação do convênio de Veracruz com outros municípios, inclusive com a União. Mas, quando nós tratamos de competência, nós estamos falando de competência privativa, e vou me focar exatamente naquilo que fala aqui de Veracruz, e na competência concorrente. E eu quero que você raciocine da seguinte maneira. Se você ler esses artigos e começar a decorar eles, e começar a ler, e ler, e ler, e ler, você vai acabar se confundindo. Não esqueça de uma dica que eu vou te dar. A banca, ela sabe exatamente em que chão pisar. E ela também conhece os seus candidatos. Então, a maioria dos candidatos fazem o quê? Eles leem de uma maneira que eles conseguem decorar o máximo e eles vão para a prova. Só que a banca é muito esperta. Ela é como se fosse o DJ lá da sua festa. Ela vai tocar uma música e ela pode te enganar. Então, para você não ser pego nessa enganação, nessa armadilha, nessa emboscada da banca, porque a banca não é ruim, a banca não é malvada, ela só quer selecionar o candidato bom. E se você é um bom candidato, você não tem que sair lendo e decorando tudo. Você tem que ter estratégia na sua hora de estudo. E eu vou te ensinar o que você faz aqui então, porque esse assunto vai estar na sua prova e pega com certeza 70% ou 80% dos candidatos. Você vai fazer da seguinte maneira. O artigo 8º, ele nos traz então 15 incisos. São 15 hipóteses de competência concorrente. Felipe, o que é a competência concorrente? Ora, competência concorrente é exatamente o que está no caput do artigo 8º. Compete ainda ao município concorrentemente com a União, Estado, supletivamente a eles. Ou seja, a União, o Estado, o município, eles têm competência conjunta de fazer aquilo que está nesses 15 incisos. Então não é algo que só o município faz, não é algo que só o município de Veracruz tem competência, mas também a União. Eu vou dar um exemplo por enquanto. Zelar pela saúde. Zelar pela saúde. Você acha que é algo que é só o município de Veracruz tem que fazer? Ou você acha que o município, junto com a União, junto com o Estado, tem que fazer também? Obviamente, eles têm que fazer conjuntamente. Então não é algo exclusivo, privativo dele. Já o nosso artigo 6º vai nos trazer, então, a competência do município de maneira autônoma, ou seja, privativa. Essa competência privativa, quando você lê, você tem que se lembrar do seguinte, só um pouquinho. Quando ele me fala de competência privativa, essa autonomia do município, se trata de assuntos que o município, apenas o município, terá a competência, então, para legislar, para cuidar. Vamos, então, a um exemplo. O inciso 1. Organizar-se administrativamente. Aí eu te pergunto, o que a União tem a ver com essa administração funcional, digamos assim, do município de Veracruz? Exatamente, você tem que me responder um nada. Então, quando você se responder essa pergunta, nada, é porque essa competência, sim, é privativa do município. Vamos a um segundo aspecto. Administrar os seus bens. O que a União tem a ver com a administração dos bens do município? Nada. Obviamente, uma observação que estava lá no artigo 1º, o município de Veracruz não pode ir contra a Constituição Estadual, contra a Constituição Federal, contra outras leis. Então, o que acontece? Você sempre partindo desse pressuposto que a lei do município não está fazendo nada de errado,
justamente assim que você tem que pensar. Se a União e o Estado não têm por que intervir nesse inciso, nessa informação, nessa letra que está sendo trazida lá na prova, você responde, não, então ela não tem nada a ver? Ah, então é competência privativa. Ok? Vamos então a mais alguns casos que eu vou ler aqui então a partir de agora no artigo 6º. Então, desapropriar, o município tem essa competência de desapropriar privativamente, organizar os seus quadros, né? O concurso aí de Veracruz, que estamos aguardando ansiosamente por esse dia de prova. O que acontece? O município faz, a União não tem que intervir. O 7º, inciso 7º, vai falar elaborar o seu plano diretor, seu desenvolvimento urbano. O 12 vai estabelecer servidões administrativas. E o último que eu destaquei é o 20, regulamentar e fiscalizar as competições esportivas. O que acontece, meu amigo, minha amiga? Se você pegar os incisos com esse pensamento, entendendo o conceito por trás deles, você para de decorar e você entende plenamente o que está aqui. Agora, se você ficar só decorando sem entender, você acaba que você não aprende, você não compreende e na hora da prova, por causa do nervosismo, aquela decoreba que você tinha dado vai para o mundo das nuvens. Vamos ver se você compreendeu? O artigo 8º fala da competência concorrente. Eu vou ler e você, aí no seu lugar, como se estivéssemos numa sala cheia de aluno, você diz para mim, não, realmente, essa competência não é só do município. Mais pessoas podem cuidar disso. A União tem que sim cuidar disso, o Estado tem que sim cuidar disso. Então, promover o ensino, educação, cultura, é só o município? Claro que não. Então, é uma competência concorrente. O 6º, proteger documentos, obras, bens de valor histórico, só o município? Claro que não. Amparar a maternidade, a infância, pessoas necessitadas, né, os desvalidos, também é competência de todos, União, Estados, município. Incentivar o comércio, a indústria, a agricultura. E o 15, que foi o último que eu destaquei, criar conselhos municipais comunitários. Então, nessa parte de competência, eu quero te encerrar essa parte de competência te falando o seguinte. Primeiro, entenda o conceito. O conceito é que o município de Veracruz, aqui na nossa lei orgânica, ele dividiu a competência em privativa e concorrente ou supletiva. Professor, o que é supletiva? Supletiva é quando nós temos lá uma legislação estadual, uma legislação da União. No entanto, faltou algum termo, faltou algum aspecto para destacar a competência no âmbito municipal. Então, o município, sim, pode legislar sobre aquele assunto naquilo que diga respeito a interesse próprio, a interesse dele aqui do município. Não vai poder legislar sobre algo que não tenha a mínima porventura dele. Então, tem que ser algo relacionado a interesse do município. Segundo aspecto é que quando você entender que temos essas duas competências, a privativa e a concorrente, você pensa exatamente assim. A privativa é algo do município. União e Estados não têm que intervir, eles não têm interesse. Cuidar da administração do município. Não tem nada do que a União possa intervir. Então, sim, é uma competência privativa. E aquilo que diz respeito a algo mais amplo, a natureza, flora, fauna. Nós lemos aqui alguns aspectos desse inciso 8º, será então uma competência concorrente, aonde sim, se você perguntar, isso aqui a União tem que ajudar também o município, os estados têm que ajudar os municípios? Sim. Então ok, a competência não é privativa, mas a competência é concorrente. E eu gosto tanto de frisar isso aí, porque não existe uma prova que não caia a competência. Então, cair uma questão dessa na sua prova é questão certa para você. E como eu disse, 30% dos candidatos acertarão uma questão dessa. Então, ela sim é a diferença entre você estar entre os primeiros ou não. Um terceiro, na verdade, e último aspecto que eu quero te colocar aqui, se dá no seguinte sentido: vedações. Sempre que essa palavra cai em provas, ela nos causa um pouquinho de nervosismo. Primeiro porque você não entende muitas vezes o que é vedações. Vedações é aquilo que é proibido. Então, quando você lê vedações na sua prova e você ainda está com dúvida, escreva proibido. Aquilo que é proibido ao município. Bom,
Quando isso está nas leis municipais, são longos artigos, são longos incisos, às vezes longas alíneas, que vem trazendo disposições acerca de vedações. No nosso caso aqui, é muito tranquilo. Então, você está proibido errar questões de vedações na sua prova. Porque o artigo 9º, que está nos trazendo isso, ele nos traz apenas 4 incisos daquilo que é vedado. Então, meu amigo e minha amiga, a prova vai trazer para você o seguinte: de acordo com a legislação municipal de Veracruz, a lei orgânica, é vedado ao município. 2 pontos, letra A, B, C, D e E. O que acontece? Você vai ter ali 4 coisas que são permitidas e uma que realmente é vedada, e a alternativa que você vai marcar então. Ok, professor, vamos lá. O que é vedado ao município? O que é proibido? Inciso 1, permitir, por qualquer meio de comunicação que ele vai trazer aqui, propaganda política partidária ou fins estranhos à administração. Fazer uso desses meios para isso é proibido. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las ou embaraçar-lhes o exercício ou manter com eles, o seu representante, relações de dependência ou aliança. Então, você, município de Veracruz, não poderá intervir na igreja e também nem para ajudar e nem para atrapalhar. Então, realmente uma coisa, Estado e religião. É isso que aqui esse inciso está separando. Contrair empréstimos externos sem prévia autorização de quem? Que não pode contrair sem autorização, a gente sabe. No entanto, de quem? De quem? De quem? Senado. Senado Federal. É aqui que eles trocam por Câmara, é aqui que eles trocam por Congresso Nacional, são coisas distintas. Então, contrair empréstimo externo sem prévia autorização do Senado. E por último, instruir ou aumentar tributos sem que lei o estabeleça. Todo aumento, toda instituição de tributos se dá por lei. Esse ponto sempre é bastante discorrido nas leis municipais, nas leis orgânicas municipais. Aqui em Veracruz eles foram bastante sucintos, né? Para nós termos a instituição, instruir ou aumentar tributos, nós precisamos de lei. Sem lei, é vedado, é proibido ao município, então, instituir ou aumentar esse tributo. E ponto final, é só isso. Então, dessa aula número 1, você realmente está muito tranquilo nas suas questões. Agora você acaba essa aula, você pega o seu PDF, que você já está com ele aí que eu sei, e dá uma lida nele, dá uma revisada. Eu já estou te entregando ele marcado, com aqueles artigos, com aquelas palavras-chave, palavras que você lê e você rapidamente já rememoriza todo o artigo. Então, pega esse material, dá uma lida. Não tem nada de difícil, não tem nada de complexo, é realmente memorização. Concurso público, e esse concurso de Veracruz você vai ver. Legislação está valendo muito. Uma das provas que mais está sendo cobrada em nível de pontuação nos últimos concursos é essa prova de Veracruz. Então, legislação, sim, vai pesar e muito na diferença do primeiro colocado e dos outros colocados. Então, se dedique, se empenhe, e vamos juntos, que a próxima aula já está logo ali. Um grande abraço.